Boa tarde a todos, boa tarde, professor Juscelino, boa tarde, professora Chádia. Meu nome é Marcela, e da gestão do centro acadêmico estão a Alicia e eu, até agora. Então, qualquer coisa é a Alicia e Marcela, qualquer coisa se acontecer, alguma coisa e tudo mais. Bom, então, a mesa expositora de hoje é Geografia e Soberania Alimentar. Quem está sendo o expositor da mesa é o professor Juscelino Bezerra, professor da Universidade de Brasília, e professora Chádia, que é coordenadora do curso de Geografia e professora também do departamento. Então, acho que a gente pode começar, é isso, e muito obrigada aos professores. Quero falar sobre a soberania alimentar no contexto da pandemia de Covid-19. E eu quero começar a minha apresentação com uma sacola de alimentos. Essa foto foi tirada poucas semanas atrás, mostrando alimentos sendo distribuídos entre moradores de Santa Luzia, que é uma ocupação entre a cidade estrutural e o Parque Nacional. Devido às medidas contra a pandemia, muita gente lá não consegue mais trabalhar, perdeu o emprego, não tem renda para comprar alimentos, passa fome e depende em grande parte de doações de alimentos. Bom, e uma sacola como essa aqui, ó, cesta básica, uma sacola dessa é para uma família. E para uma família tem pouca coisa nessa sacola, né? Uma família vive disso no máximo por alguns dias só. Mas as organizações comunitárias que estão organizando essas doações estão dividindo os alimentos em pacotes pequenos para atender o máximo de famílias, né? Lá em Santa Luzia, vivem mais que 4.000 famílias. E assim, a imagem nos mostra como os alimentos que chegam lá são poucos, né? E via de regra são insuficientes. E em segundo lugar, a foto mostra a injustiça alimentar. Para atender um máximo de famílias, as organizações compram, evidentemente, o mais barato e o mais prático, que é, sobretudo, em contextos urbanos, via de regra, trata-se de alimentos industrializados e processados, que não são necessariamente os mais nutritivos, né? Isso, enquanto outros, como eu, estão ganhando salário normalmente e têm acesso a alimentos frescos e orgânicos. Seja, uma injustiça alimentar. E em terceiro lugar, essa injustiça alimentar é contextualizada na injustiça social geral. Essa foto mostra, né, quem sofre primeiro e mais com as crises, ou seja, o problema é estrutural e assim precisaria de soluções estruturais, que não tem. E essas injustiças sociais e alimentares ficaram mais evidentes durante a pandemia e agravaram durante a pandemia. Isso seria o primeiro ponto sobre o qual eu quero falar hoje. O segundo, em seguida, é sobre a importância crescente da soberania alimentar e dos sistemas alimentares alternativos nesse contexto atual. E o terceiro seria sobre as questões e abordagens e perspectivas da geografia. Bom, a pandemia tem aumentado a insegurança e a injustiça alimentar basicamente por duas vias. Né? Em primeiro lugar, pela falta de renda devido às medidas contra a pandemia, né? Isso não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Aqui eu trouxe para vocês uma foto da Índia, por exemplo, relativamente famosa, e aqui uma foto dos Estados Unidos, né, que mostra pessoas esperando em filas longas para conseguir alimentos, dos chamados food banks. Bom, e em segundo lugar,
nós também temos crises de abastecimento devido a descontinuidades nas cadeias produtivas. Professora Chádia? Oi. Desculpa a interrupção, mas é porque a imagem está cortando um pouquinho. Talvez se você der ESC e abrir de novo o modo apresentação, talvez arrume um pouquinho, está cortando. Tá certo. Então, eu vou sair daqui. Só abrir de novo. Uhum. Tá dando certo? Sim. Uhum. Tá dando certo ainda? Ah, agora tá ótimo. Não tá cortando mais. Tá ótimo. Desculpa a interrupção. Não, ótimo. Muito obrigada pela interrupção. Ok, então, a primeira coisa, né, o primeiro impacto é a falta de renda devido ao isolamento social. E a segunda são as crises de abastecimento, né, devido a descontinuidades nas cadeias produtivas, nas redes de abastecimento e por demandas alteradas. Um exemplo é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? As escolas foram fechadas no início das medidas contra a pandemia e os alimentos produzidos pela agricultura familiar começaram a apodrecer nas escolas, né? E demorou 3 semanas até sair um decreto oficial autorizando a distribuição desses alimentos entre a população que precisa. Mas depois, os estados e os municípios enfrentaram o desafio de fazer os alimentos chegarem nas casas das pessoas que precisam. Ou seja, um grande problema logístico, que significa que em muitas situações, famílias continuavam e continuam ainda a passar fome, enquanto alimentos perecíveis não chegam até essas pessoas e são, no pior dos casos, jogados fora. A gente tem muitos outros exemplos, né? Também de muitos outros países. E tem um outro problema, que tem a ver com a demanda. No contexto dos isolamentos, quarentenas, etc., a demanda mudou, né? E aqui eu trago um exemplo da Bélgica. Bélgica tem uma indústria que produz só batata. E essa batata é criada, é cultivada só para fazer batata frita, né? Não serve muito para outras coisas. E essa indústria atende, sobretudo, restaurantes, hotéis. E como tudo isso está fechado agora, nesse momento, montanhas de batatas estão apodrecendo, né? Enquanto em muitos outros lugares pessoas passam fome. E isso acontece em muitos outros setores. Ao mesmo tempo, temos setores que são mais flexíveis, né? Uma outra injustiça, eu acho que o Juscelino vai falar sobre isso, é que a maioria das feiras foram fechadas no início do isolamento, né? Enquanto os supermercados continuam abertos. Isso gerou um problema para os agricultores, né? Sobretudo de pequeno porte, porque os produtos são perecíveis. Mas eles estavam se conseguindo reorganizar via de regra, via as redes sociais, vendendo os seus produtos pelo delivery ou pela venda em outros lugares, né? E tem um pesquisador, o Sérgio Schneider, que está fazendo um estudo sobre isso, confirmando essa tendência, né? Mas trata-se, sobretudo, produtores perto de centros urbanos. Em outros lugares, a situação já fica mais difícil.
E o terceiro impacto seria o agravamento da insegurança e injustiça alimentar pela interação com outras crises. Aqui eu trouxe para vocês o mapa do Visual Capitalist, né? E aqui vocês conseguem ver as regiões onde as populações são mais atendidas pela insegurança alimentar, né? E essas bolas aqui medem a insegurança alimentar. E vocês conseguem ver que em regiões como aqui, Afeganistão, no Iêmen, grandes partes da África são os mais altos, né? Devido a interações com outras crises, como conflitos, guerras e insegurança em geral, por conta de crises econômicas, efeitos da mudança climática, pragas, né? A gente tem atualmente pragas de gafanhotos no leste da África. E no final, por conta de displacement, gente, agora eu não sei como que é em português, refúgio e imigração. Bom, se vocês não me entendem, por favor, me avisem. Então, né, e sobretudo migrantes e refugiados ficam em situações muito, muito vulneráveis, né? E aqui em torno do mar Mediterrâneo, a gente tem muitos refugiados, sobretudo da Síria, mas também do Iraque, do Afeganistão e Irã, que ficam em situações muito, muito complicadas, né? Bem como na América Latina também. Ok. Diante desse cenário de insegurança e injustiça alimentar, crescem pelo menos as discussões sobre a importância da soberania alimentar, né? E a evidência disso, eu acho que vocês sugeriram esse tema para o debate, né? Além disso, eventos sobre o tema estão triplicando agora. E a soberania alimentar está sendo discutido como uma resposta às crises, não somente no mundo acadêmico e de movimentos sociais, mas também na mídia convencional, né? Aqui eu trago para vocês uma notícia do ANDES, né, do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, dizendo que a pandemia reforça a importância da agricultura familiar e da soberania alimentar. Mas vocês também têm notícias em jornais tradicionais, né, dizendo a agricultura garante soberania alimentar e contribui para atender a demanda global durante a pandemia, certo? Mas enquanto no primeiro caso, a soberania alimentar está sendo conectada com pequenos produtores e agroecologia, no segundo, vocês já veem que está vinculado ao agronegócio convencional, tá? O que isso significa? Significa que o termo está sendo usado agora de uma maneira muito heterogênea e muito contraditória, né? E por isso eu quero discutir primeiro de onde vem esse termo e qual é a origem. Esse termo foi cunhado pela Via Campesina em 1996, né? A Via Campesina, para quem não conhece, foi fundada em 1992 e é uma organização internacional de camponeses composta por movimentos sociais e organizações de todo mundo, principalmente da América Latina, das Américas em geral, talvez, da África, da Ásia e também da Europa. A Via Campesina, junto com outras organizações, criou o Fórum Mundial pela Soberania Alimentar, que define soberania alimentar da forma seguinte: a soberania alimentar é um direito dos povos a alimentos nutritivos e culturalmente adequados, acessíveis, produzidos de forma sustentável e ecológica, e seu direito de decidir seu próprio sistema alimentício e produtivo.
Aqui, nesse contexto, a soberania alimentar surgiu como uma proposta em oposição à segurança alimentar, né, que é um outro conceito. A segurança alimentar, por sua vez, tem sido usado, está sendo, na verdade, usado por organizações internacionais, como a FAO, por exemplo, governos nacionais e outros movimentos para combater a fome. A diferença é que eles promoveram e promovem a segurança alimentar, sobretudo, por sistemas alimentares convencionais, né? O movimento para a soberania alimentar se entende como um movimento, diferente, por baixo, promovendo alternativas aos sistemas alimentares convencionais, que são considerados injustos, né? Eles promovem sistemas socialmente justos, ecológicos e sustentáveis. E esse movimento se entende como anticapitalista, anti-imperialista, né? Porque a ideia principal é que para construir um sistema alimentar mais justo, a gente precisa de um sistema econômico diferente, certo? E o grande objetivo desse movimento é uma revolução alimentar que é baseada nos pilares seguintes. Primeiro, no direito humano, né? Soberania alimentar é considerado um direito que é baseado na reforma agrária, na sustentabilidade, na reorganização do comércio agrícola e em paz e democracia, né? Essas, basicamente, são as ideias centrais do movimento. E esse movimento tem bastante apoio acadêmico, né? Muito grande, e critérios concretos foram elaborados, que agora, por conta do tempo, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas o mais importante talvez seja que é baseado em agroecologia, numa combinação de conhecimentos científicos e tradicionais, numa diversidade de produção, dependendo sempre e levando os contextos locais em consideração, na agricultura familiar, em agricultores de pequeno porte e em cadeias curtas, né? Isso é muito importante. Bom, mas não é uma proposta homogênea, digamos assim, né? E a proposta, por cima, também foi debatida muito criticamente, sobretudo as contradições internas no que diz respeito aos objetivos, os discursos, também as interligações com o sistema capitalista, etc. As críticas foram incorporadas, o movimento ficou um pouquinho mais diverso, discursos mudaram ao longo do tempo, e o que aconteceu também é que os termos, né, sobretudo o termo soberania alimentar, mas também justiça alimentar e outros termos, foram apropriados por outros agentes de outros movimentos e organizações, inclusive de sistemas alimentares convencionais, né? Como vocês veem, por exemplo, aqui. Bom, por isso eu diria, hoje em dia, os termos segurança alimentar e soberania alimentar são discursos fluidos, heterogêneos, dinâmicos e interligados, né? E quem tiver mais interesse, esses autores aqui, o Jarosz e Hopman e Woods, fazem uma discussão bem ampla sobre esses termos e as interligações. Agora, por que cresce a importância da soberania alimentar no contexto da pandemia? Aqui eu me refiro às ideias originais e aos critérios acadêmicos que foram elaborados. Muitos argumentam, né, inclusive acadêmicos, mas também no movimento, porque pode
e deve ser uma resposta à crise, sobretudo porque trata-se, nessas propostas da soberania alimentar, de cadeias agroalimentares curtas, né? E quando são curtas, isso significa o risco de descontinuidades e interrupções, como está acontecendo no contexto das medidas contra a pandemia, é muito menor, né? Também apoia a economia regional. Além disso, é considerada uma resposta pelo nexo entre agricultura e saúde, né? Se refere a uma agricultura sem agrotóxicos, sem transgênicos. Depois, por conta da autonomia ou independência alimentar, ou seja, a ideia de que regiões poderiam ser independentes, né? Sem depender de outros. E muitas pesquisas também argumentaram que a pandemia, na verdade, só tem um efeito catalisador, porque a soberania alimentar já se discute há muito tempo, inclusive como uma resposta à mudança climática e as respostas ambientais, aos processos da urbanização. Agora, então, né, e a pandemia mostra mais uma vez como é importante. E por último, também surgiu a questão em que medida a soberania alimentar é uma resposta às mudanças de sistemas alimentares globais. E aqui eu trouxe para vocês um mapa do Economist, né, que mostra a dependência de países de importações de alimentos. E que vocês conseguem aqui ver que os países europeus, né, dependem muito de importações de alimentos de fora, né? E no contexto dessa crise, dessa pandemia agora, isso é discutido como um problema na Europa. E um possível resultado desses debates pode ser mais protecionismo, mais nacionalismo, que, por sua vez, pode ter um impacto negativo aos países exportadores, né? A China também, como que vocês conseguem ver aqui, também depende de importações. Inclusive, importa muito do Brasil. Mas ainda não é claro qual vai ser a estratégia da China, né? Se ela vai mudar ou não. Mas como o modelo econômico brasileiro é baseado no agronegócio e na exportação, é preciso pensar sobre isso, né? E sobre alternativas. Mas isso tudo aqui são debates sobre as potencialidades, né? As práticas, políticas públicas, os subsídios, etc. Em grande parte, continuam a promover e reproduzir os sistemas alimentares convencionais, né? Apesar de todos os problemas ambientais e sociais. Mas talvez a crise seja uma chance. Diante desse cenário, qual é o papel da geografia, né? O que a geografia desempenha ou pode desempenhar? E quais seriam pontos de partida de uma pesquisa que, inclusive, vocês podem desenvolver, né? Como um projeto de iniciação científica, TCC ou outro tipo de trabalho. Bom, um ponto de partida seriam certamente, né, análises geográficas, por exemplo, de discursos, propostas e iniciativas da soberania alimentar, né? Por exemplo, análises de potencialidades e limitações, análises sobre as condições políticas, econômicas, socioespaciais que são, por um lado, favoráveis, né, e quais seriam limitadoras. Depois, inclui também uma análise de dimensões espaciais, né, locais, translocais, organização em redes. Questões centrais nesse contexto seriam sobre os recursos, né, inclusive terra e água,
bem como a organização da logística, das redes de abastecimento, da distribuição e dos espaços de comercialização, né? Para o movimento da soberania alimentar, os espaços de comercialização são, às vezes, um grande problema, porque não tem. Outra questão seriam os desdobramentos de iniciativas e propostas em contextos diferentes, né? A Via Campesina, por exemplo, que, como que vocês podem ver aqui nesse mapa, tem organizações no mundo inteiro, né? Sobretudo nas Américas, também na África, na Europa e na Ásia. E aqui eu trouxe para vocês exemplos da Alemanha e da Palestina, que são os países que fazem parte da minha identidade, né? E aqui, claro, os movimentos, propostas, objetivos são, por um lado, conectados, né? Pela soberania alimentar, mas, por outro lado, também são fundamentalmente diferentes, né? Enquanto na Alemanha se luta, sobretudo, contra determinadas políticas públicas e leis nacionais e da União Europeia, na Palestina, a soberania alimentar é fundamentalmente conectado com a luta pela terra e a água diante a ocupação israelense e o conflito com Israel, né? E esse cenário é totalmente diferente. Bom, mas voltando para o assunto, aqui questões poderiam ser quais são as conexões translocais entre esses movimentos e as iniciativas diferentes, né? Quais são os objetivos em comum, quais são as ideias técnicas de produção, quais viajam pelas conexões translocais, são aplicáveis em outros contextos, e quais são as especificidades de contextos diferentes. Outros pontos de partida seriam análise de mudanças e reorganizações, análises estruturais de poder, isso é muito importante, que inclui estruturas materiais, políticas públicas, por exemplo, poder por debaixo, estruturas discursivas, né? Tudo isso. E, por último, um ponto de partida também é a pesquisação, ou seja, a mistura entre pesquisa e ativismo pelo movimento da soberania alimentar, que pode incluir projetos de extensão ou outras coisas, né? E tudo isso já faz parte dos debates geográficos. Esses debates geográficos, por sua vez, são baseados em teoria, trabalho empírico, pesquisa crítica e pesquisa propositiva, né? E o que eu acho que para pesquisa futura é o mais importante no que diz respeito à teoria, que a gente supera no pensamento teórico as dicotomias que muitas vezes surgem, né? Entre, por exemplo, soberania alimentar por um lado e segurança alimentar por outro. Entre sistema capitalista por um lado e não capitalista por outro, né? O convencional ou alternativo. Porque a realidade mostra que tem muito movimento, muitas iniciativas e muitos projetos entre esses polos, né? E a gente precisa pensar como conceitualizar essa grande variedade e as interligações de uma maneira melhor, eu acho. No que diz respeito ao trabalho empírico, o que eu acho que às vezes a gente precisa é um trabalho empírico mais denso, né? Surgiram muitos estudos, mas a base empírica não é muito densa, né? Seria, bom, evidentemente, melhor ter um fundamento empírico mais denso. Além da pesquisa crítica, que também acho que existe bastante, precisamos
pesquisa propositiva, né, que desenvolve ou contribui para desenvolver iniciativas e projetos que trabalham na direção da transformação dos sistemas convencionais, alimentares convencionais. E com isso, eu quero finalizar, né? Resumindo mais uma vez, a pandemia de Covid de 2019 deixou os problemas dos nossos sistemas alimentares mais evidentes do que nunca, e a geografia, ao meu ver, deve desempenhar um papel destacado na análise e na promoção de alternativas a esses sistemas. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, professora Shadia. Conseguiram ver tudo e ouvir bem? Sim, ouvimos tudo. Perfeito. Ok? Marcela, mediadora, está aí? Oi, desculpa. Então, professor Juscelino, acho que já apresentei o senhor. Muito obrigada, professora Shadia. Muito obrigada, foi muito enriquecedor. Agora vamos seguir com o professor Juscelino. Ele é professor do Departamento de Geografia da Universidade de Brasília e ele segue na mesa expositora. Muito obrigada, Juscelino, pela presença. Olá, tudo bem? Está todo mundo vendo minha imagem? Olá. Sim, estamos vendo. Está todo mundo vendo a imagem? Aquela com melhor resolução? Ou não? Isso. Bom, boa tarde a todos e todas, né? Eu gostaria de parabenizar a gestão do Centro Acadêmico de Geografia da UNB por essa iniciativa, né? Com certeza é um momento muito diferente que nós estamos passando agora, mas eu fiquei muito feliz, muito surpreso de que a iniciativa de vocês, né, para organizar essa Semana de Geografia no mês, né, que comemora o Dia do Geógrafo, né, a gente não pode deixar realmente passar essa data que é tão especial, né, para nós. E eu tenho acompanhado a programação, né, está incrível, assim, mesas super interessantes, temas super interessantes, e esse tema, né, de hoje, que é Geografia e Soberania Alimentar, foi um tema proposto pela gestão, né, do centro acadêmico, e me deixa muito feliz, porque é um tema que permite múltiplas entradas, assim, né? E também é um tema que, como a Shadia já muito bem apresentou, tem tudo a ver com esse contexto atual que a gente está vivenciando agora. E como eu já havia conversado com a Shadia, né, de que iríamos fazer essa apresentação, na qual a Shadia iria apresentar o contexto mais geral, né, da soberania alimentar enquanto um conceito, enquanto possibilidade de análise para a geografia. Eu também vou falar um pouco sobre soberania, né, não vou falar de detalhes mais do conceito, porque a Shadia muito bem já apresentou, e o meu foco aqui seria tratar essa questão da soberania alimentar a partir também da ótica do consumo, para depois falar um pouco do domínio das grandes redes de supermercados, que eu acho que tem tudo a ver com esse debate sobre soberania alimentar. Eu fiz aqui um guia aqui, né, que eu vou tentar seguir, para não me perder nem no que eu vou falar, nem na questão do tempo, né? Bom, como a Shadia já muito bem observou, a soberania alimentar é um conceito, de certo modo, diferente, porque ele é um conceito que foi primeiramente vocalizado por parte dos movimentos sociais durante a Cúpula Mundial de Alimentos, organizada pela FAO em 1996, e como a Shadia já adiantou, né, a Via Campesina, ela trouxe, de um certo modo, um contraponto à narrativa da agricultura capitalista empresarial.
porque é um conceito que ele é, digamos assim, menos livresco, ele é um conceito menos acadêmico, e ele é um conceito que, de uma certa forma, surge da praxis, né? É um conceito que emerge da praxis. O que não significou que a academia, né, que os acadêmicos, os pesquisadores, em anos posteriores, não tenham abraçado este conceito como fundamental para pensar em modelos alternativos para a produção, comercialização e consumo dos alimentos. Gente, está tudo certo? Todo mundo ouvindo? Porque eu fico sempre nessa dúvida, se eu estou aqui falando. Sim, estamos ouvindo. Bom, agora, o que eu acho interessante desse debate de soberania alimentar é que ele envolve o termo, o conceito soberania, né? E por soberania, a gente deve entender que é um termo complicado, né? Porque quando você fala de soberania, você fala de relações de poder. A origem da palavra soberano, que vem do latim, né, supremitas, potestas, significa poder supremo. Então, se você for ao dicionário e consultar soberania, você vai achar lá que o que é soberania? É a demonstração de um poder supremo. Acontece que, segundo mesmo o dicionário, né, quando você fala de um poder supremo, você pressupõe que um poder é dito soberano quando não existe outro superior a ele, né? Então, de uma certa forma, você já está falando de poder até num certo nível hierárquico, né? Num certo nível top-down, né? Mas o que acontece é que quando a gente vai discutir poder na contemporaneidade, nós sabemos que é um conceito bastante complexo, né? Principalmente porque o entendimento mais atual, ele enxerga o poder como não sendo mais apenas exclusivo de um determinado ator. No caso aqui, o Estado moderno. E operam, né, de acordo com Joseph Nye Jr., que é um autor muito utilizado nas relações internacionais, o que a gente pode visualizar hoje são dois grandes deslocamentos de poder que acontecem. O primeiro deles sendo uma transição de poder entre os estados e uma difusão de poder espalhando-se de todos os estados para os atores não estatais. Portanto, o poder é algo difuso e que ocorre a partir do compartilhamento do poder entre diversos atores. Bom, quem mais representa essa mudança de postura e proposição de um outro olhar sobre o exercício do poder? Claro que existem muitos autores, mas aquele autor que talvez mais simboliza essa mudança na concepção de poder é o filósofo francês Michel Foucault, que eu não sei se vocês já tiveram algum debate sobre esse autor, mas é um autor importantíssimo, né, nas ciências sociais. E no livro, né, que ele fala da microfísica do poder, que é um livro bastante conhecido, né, do Michel Foucault, ele é apresentado pelo professor Roberto Machado, que é o principal divulgador da obra de Foucault no Brasil, né? E o Roberto Machado, na introdução a esse livro, eu gosto muito, quando ele ressalta que o Foucault, ele viu delinear-se claramente uma não sinonímia entre Estado e poder. Assim, o Foucault sempre dedicou seu olhar à existência de formas de exercício do poder diferentes do Estado, mas a ele articuladas de maneiras variadas e que são indispensáveis, inclusive, para entender a própria sustentação e atuação do Estado. Só que Foucault ele vai fazer um movimento diferente, né? Ele vai observar, e por isso a microfísica, né, do poder, né? Ele vai observar outro comportamento desse poder, né? Por isso que ele assume determinadas premissas metodológicas para a análise do poder. E aí, para o Foucault, ele vai dizer o seguinte: o poder ele tem que ser observado nas extremidades. E o que deve chamar a atenção é menos a alma central do Leviatã, que é aquela ideia, né, justamente de um Estado soberano, e mais a existência de corpos periféricos e múltiplos constituídos como sujeitos pelo efeito de poder. E aí ele traz uma série de reflexões que eu acho muito interessante, muito provocativo, né? Porque o Foucault vai dizer: o poder não se dá, não se troca, nem se retorna, mas se exerce, e só existe em ação.
outra afirmação muito interessante. O poder é uma relação de força. O poder funciona e se exerce em rede. O poder, mais uma vez, não se aplica aos indivíduos, passa por eles. Ou seja, o que deve ser mais central, segundo a visão de Foucault, é analisar o poder onde ele se implanta e produz efeitos reais. Agora, voltando para a questão dessa associação, né, entre essa nova mirada, esse novo conceito de poder, né, que o Michel Foucault traz, e para fazer uma relação com o tema da soberania alimentar, eu quero chamar a atenção que esse conceito de soberania alimentar, ele traz justamente uma ideia, né, de demarcação de poder, que não passa necessariamente pela figura do Estado, antes visto como a principal âncora do poder para fins de regulação política, como bem nos lembra Bob Jessop, né, que é um grande estudioso do Estado. E aí é interessante porque é uma ideia de soberania que, portanto, não passa pelo Estado, mas que emerge, sim, do campesinato, e que pressupõe uma autodeterminação dos povos. Aqui nos povos, né, pensando nos camponeses, né? A noção mais geral sobre a definição da soberania alimentar define a soberania alimentar, como a Chada já lembrou, como o direito das pessoas aos alimentos saudáveis e culturalmente adequados, produzidos por métodos ecologicamente sólidos e sustentáveis, e o direito de definir seus próprios sistemas de alimentação e agricultura. E essa noção também de soberania alimentar, ela coloca o centro das atenções nos sujeitos que produzem, distribuem e consomem alimentos no centro dos sistemas e políticas alimentares, ao invés de preservar, né, a demanda dos mercados e das corporações. A soberania alimentar também prioriza economias e mercados locais e nacionais, e capacita a agricultura dirigida por camponeses, pescadores, pastores, né, que a produção, a distribuição e o consumo de alimentos deve se basear na sustentabilidade ambiental, social e econômica. Portanto, a soberania alimentar implica novas relações sociais, livres da opressão e da desigualdade entre homens e mulheres, povos, grupos sociais. Professor Juscelino? Oi. Só um minutinho. Você está colocando algum slide? Não. Não, né? Ah, tá. Só para confirmar mesmo. Só para saber. Estou seguindo aqui meu guia, mas tá tudo certo. Ah, tá, tranquilo. Então tá bom, é porque eu pensei que o senhor tinha a intenção de colocar o slide, mas tudo bem. Não, daqui a pouco vou mostrar uns mapas aqui. Tá bom, beleza. Bom, continuando, a questão da soberania alimentar, ela é uma reflexão que, de uma certa forma, traz uma contranarrativa, né? E por isso que eu quero fazer uma reflexão sobre soberania, pensando naquilo que mais representa sua ameaça, qual seja a atuação do poder corporativo, representado pelos agentes do capital do agronegócio, da indústria alimentícia, com ênfase no capital comercial das empresas varejistas, ou seja, os supermercados. E esse corte que eu pretendo fazer, ele visa ressaltar justamente os entraves à soberania alimentar dos produtores familiares no que diz respeito ao momento do consumo. Pois se o camponês, se os agricultores familiares enfrentam inúmeras dificuldades envolvendo a produção, como, por exemplo, o acesso à terra, o controle dos recursos, o uso de mão de obra familiar, a dependência, em alguns casos, do pacote da Revolução Verde, né, como herbicidas, fungicidas, inseticidas, fertilizantes. Eles enfrentam também problemas como baixo preço pago a seus produtos, uma subordinação frente aos atravessadores, frente a representantes da indústria. Ou seja, se eles já enfrentam toda essa quantidade de problemas associados à produção em si, ou como alguns gostam de utilizar o jargão, né, dentro da porteira, né, esses produtores familiares, eles também enfrentam problemas do ponto de vista da comercialização e do consumo dos alimentos que eles produzem, né? Que também, na arena, né, do consumo, você pode encontrar inúmeros desafios, né? E esses desafios, eles foram, digamos assim, redimensionados
quando você observa que lá na ponta do consumo, cada vez mais, um pequeno grupo de empresas, de supermercados, empresas do setor varejista, estão dominando a comercialização dos alimentos. Afinal, assistimos, né, ao fortalecimento de verdadeiros impérios alimentares, né, para lembrar a expressão do professor Van der Ploeg, né, nos quais as redes de supermercados passam a cada vez mais definir o que será produzido, como e em quais condições. Ou seja, justamente o oposto, né, do que preconiza a soberania alimentar exercida pelas populações camponesas, produtores familiares. Se falar sobre esse quadro de domínio, né, das grandes redes de supermercados e da governança do setor agroalimentar, isso já se configurava como um tema de extrema importância, a crise do coronavírus veio tornar esse debate, na verdade, urgente. Ou seja, é urgente a gente pensar no debate da soberania alimentar, porque o que nós estamos assistindo agora significa não só a destruição da economia formal e informal, como a Shadia iniciou, né, a fala da Shadia mostrou muito bem, pessoas que estão entrando em filas de bancos alimentares, em filas para pegar a cesta básica, pessoas que ficam se expondo ao risco do coronavírus em filas, né, da Caixa Econômica, verdadeiro absurdo que esse governo genocida faz com a população, né? E se você for verificar, esse contexto de coronavírus coloca o tema da alimentação como um tema crucial, né? E por quê? E aí eu vou tentar, nessa segunda parte, trabalhar o porquê disso. O período, né, de crise social em virtude da pandemia do novo coronavírus recoloca o tema da alimentação como atividade fundamental. É quando recordamos o importante fato de que dependemos da alimentação para viver. E, nesse sentido, qualquer ameaça de desabastecimento cai como uma bomba, com o potencial de comprometer o modelo de organização da sociedade historicamente calcado na virtual, lembre-se que eu estou colocando aqui entre aspas, né? Na virtual abundância, perenidade e facilidade dos alimentos. Ou seja, quando a gente vive situações de, digamos, normalidade, a gente sempre acha que a gente vai ter renda e que o alimento vai estar todo dia lá nas nossas casas, né, com tudo funcionando normalmente. Só que agora o coronavírus lembra, né, de que não. Ou seja, que esse alimento pode vir a faltar, seja porque você não tem renda mais, ou seja porque a logística, a rede, pode vir a não funcionar para que esse alimento chegue nas casas, inclusive de pessoas que ainda têm sua renda. Então, numa sociedade majoritariamente urbana, e de citadinos, né, como eu sempre brinco com os alunos, né, dos urbanoides, né, que não produzem seu próprio alimento, isso significa que essas pessoas que não produzem seus alimentos, elas vão buscar o alimento aonde? No mercado. Né? É isso. Nós todos aqui, potencialmente todos que estamos nessa sala, ninguém produz seu alimento. Então, isso significa dizer que a gente vai ter que buscar esse alimento no mercado. Só que o que acontece? Com os decretos de suspensão das atividades de comercialização física, né, de alimentos em restaurantes, o fechamento de mercados, o fechamento de feiras livres, toda essa população passou a ter apenas um canal de acesso aos alimentos, que são quais? Os supermercados. Né? Então, os supermercados, eles se transformaram, né, já eram, né, fortes, mas agora eles foram fortalecidos, né, e eles passaram a ter uma importância fundamental, quer queira ou não, né, forçadamente, a gente tem que ir aos supermercados, porque os supermercados são dos poucos espaços comerciais que não foram fechados durante as ações de quarentena, de lockdown, etc. Então, isso nos faz lembrar que essa centralidade adquirida pelos supermercados nas grandes cidades evidencia o fato de que a ida aos supermercados tem se transformado, como eu tenho defendido nesses textos aí, em parte do ethos urbano, né? Mas o que significa depender nossas vidas desses estabelecimentos comerciais? O que perdemos enquanto sociedade quando dependemos exclusivamente dos supermercados, né? E aí eu faço um pequeno assim, histórico, só para a gente lembrar, né, que os estabelecimentos de varejo, de autosserviço, eles surgiram na primeira metade do século XX, tendo como berço os Estados Unidos, né? E esse modelo de comercialização, ele se tornou muito famoso porque ele é um modelo ágil, eficiente,
de baixo custo, e que era um modelo muito adequado a esse padrão de urbanização da sociedade. E essa revolução provocada no varejo, né, de autosserviço, somente pôde ocorrer em consonância com as transformações no mercado de trabalho, nos hábitos alimentares e em razão da existência de uma indústria de bens duráveis, da existência de plantas agroindustriais dedicadas à produção de itens estandartizados, de consumo individual, a verdadeira revolução provocada pelas embalagens, né, individuais, que a gente dá pouca importância, mas se você for ver, isso é uma grande revolução, né? E em muitas metrópoles no mundo, os supermercados, eles adquiriram, metaforicamente, o dom da ubiquidade e foram rapidamente ocupando seu lugar nas cidades, desde os formatos mais simples, né, como as lojas de vizinhança, até as grandes superfícies comerciais, a exemplos dos hipermercados e, mais recentemente, agora dos atacarejos, né? Muitos deles têm funcionamento 24 horas, daí a praticidade, né? E dispõem de um grande sortimento de produtos, alimentos frescos e, em sua grande maioria, produtos processados e ultraprocessados. Em tempos de coronavírus, os supermercados são os espaços preferenciais ou exclusivos, né, para as compras de provisão das famílias. Dado esse que contribuiu para fortalecer as assimetrias de poder envolvendo a rede de produção, comercialização e consumo de alimentos. Só para citar um exemplo, né, de quando eu falo desse setor, né, ele é um setor gigantesco e que no Brasil, de acordo com dados da Associação Brasileira de Supermercados, no Brasil, entre as 5 redes de supermercados que controlam, respectivamente, o setor, essas redes, elas foram responsáveis, né, o setor de varejo, né, foi responsável em 2018 por uma receita, né, de 355 bilhões de reais, ou seja, 5% do PIB nacional. E desse setor, né, existem apenas 5 empresas, né, que dominam esse setor, sendo que dessas 5 empresas, 4 delas são multinacionais. Então, a primeira delas é o Carrefour, né, de origem francesa. A segunda é o Grupo Pão de Açúcar. Aí alguém pode estar dizendo, não, professor, mas Pão de Açúcar é nacional. Aí eu já lembro, ledo engano, né? O Pão de Açúcar foi adquirido, para quem não sabe, por uma rede francesa chamada Casino. Por isso que vocês vão ao Pão de Açúcar e vem lá um monte de produtos Casino. Então, o Grupo Pão de Açúcar, que foi, de fato, o grande grupo nacional, né, desse setor de supermercado, hoje ele é um grupo francês, né, e ocupa essa segunda posição entre as 5 principais redes de supermercado do Brasil. O terceiro é o Walmart, né, que, como sabemos, é uma rede americana e que agora foi adquirida, né, pelo grupo Big, né, que é um grupo de investimento, né, estrangeiro, ou seja, continua sendo uma rede multinacional. O quarto colocado é uma rede latino-americana, né? Poucos conhecem, ou pelo menos conhecem a bandeira original delas, mas é o Cencosud, né? Para quem não conhece, o Cencosud está no Brasil utilizando marcas regionais, né? Como, por exemplo, no Nordeste é muito forte o G. Barbosa, né? Quem é de lá vai saber, né? E o G. Barbosa, portanto, pertence a essa rede chilena. E dentre essas 5, só existe uma rede nacional, né, que é a rede dos irmãos Mufato, que é interessante que ela é a 5ª maior do país, só que ela só está presente nos estados do Paraná e São Paulo. Ou seja, é uma rede nacional, mas que a abrangência dela é muito baixa ainda, né? E aí, o que eu quero já caminhar aqui para vocês? Nossa, então temos aí 5 empresas que dominam grande parte do mercado, né? E o que essa crise do coronavírus serviu, né, para mostrar? Primeiro, a fragilidade dos governos nacionais no que diz respeito à política de abastecimento. Por quê? Porque cabe a um pequeno grupo de empresas do setor do varejo manejar a comercialização de parcela importante dos alimentos adquiridos pela população. E, como acabei de demonstrar, né, essa concentração do varejo, somada à ingerência do Estado nas políticas de abastecimento, também contribui para a formação de vazios de distribuição e, para usar aqui 2 termos que quem estuda esse setor gosta muito de falar, a ocorrência também de desertos alimentares, né,
e pântanos alimentares, que é outra expressão também que gosta de se utilizar. Olha como é interessante, né? E aí tem muito a ver com a geografia. A decisão sobre a localização de uma loja de supermercado é uma atribuição que cabe a cada empresa. Só que o que acontece? Vocês sabemos, né, que existem muitos bairros, muitas zonas bastante populosas, mas que são povoadas por pessoas que têm um baixo poder aquisitivo e que simplesmente essas redes de supermercados decidem não se instalar nessas regiões, criando, por exemplo, verdadeiros vazios de distribuição. Ou seja, essas regiões que são densamente povoadas e com baixo poder aquisitivo, elas ficam desassistidas de qualquer equipamento de comercialização. Por outro lado, a configuração do que tem sido chamado de desertos alimentares acontece quando existem barreiras para o acesso a alimentos saudáveis, nutritivos, in natura ou minimamente processados. É como eu costumo utilizar como exemplo, ou seja, é muito mais fácil, se você está numa comunidade periférica, é muito mais fácil você achar um refrigerante do que achar frutas, legumes, né, SLZs, né, produtos in natura. É muito mais fácil você encontrar esses produtos mega, ultra processados, né? E a contraposição a esse quadro é a constituição do que tem sido chamado de pântanos alimentares, que são aqueles espaços, são aquelas áreas, né, com ampla oferta de produtos altamente calóricos e com poucos nutrientes. Ou seja, você pode ter áreas da cidade onde você tem um monte de restaurantes, de lojas, mas que se você for ver, o grosso dessa alimentação que é oferecida por essas redes são alimentos pouco nutritivos, com alta caloria, poucos nutrientes, por isso essa ideia de pântano, né, alimentar. E o que torna essa situação ainda mais grave com relação aos supermercados é porque, como eles se configuraram na contemporaneidade como grandes compradores de comida, né, eles também se transformaram, sendo grandes compradores, né, eles se tornaram um agente de desequilíbrio nesse sistema agroalimentar. Por quê? Porque eles passam a bancar, literalmente, o preço que eles vão pagar aos produtores, né? Então, você tem poucos compradores que ocasionam um aumento de poder de barganha das grandes redes na disputa das margens de lucro frente aos agricultores, frente às micro e pequenas indústrias alimentícias. Ou seja, quem acompanha, de fato, esse setor sabe que, infelizmente, cada vez mais, os agricultores não conseguem determinar o preço do produto que eles produzem, né? Porque, muitas vezes, esse preço ele é determinado lá na ponta por um supermercado e, como mostra o relatório da Oxfam, né, que é uma ONG inglesa, eles fizeram um relatório chamado Hora de Mudar. Inclusive, eu trouxe aqui para a UNB, né, o responsável por esse relatório da Oxfam aqui no Brasil, né, para fazer uma apresentação desse relatório. E esse relatório da Oxfam, eles concluíram, né, que os supermercados são responsáveis por fomentar as desigualdades na rede de fornecedores de alimentos, acarretando em problemas relacionados ao aumento da fome, à pobreza e às desigualdades no campo, né? Nesse contexto do coronavírus, né, você tem inúmeros desafios sociais e econômicos, como, por exemplo, o risco para a rede agroalimentar ser dominada cada vez mais por esse pequeno grupo de varejistas que acabam definindo normas, etc., etc. E os pequenos comércios também são pressionados pela existência de oligopólios no varejo e da indústria alimentícia. Isso acarreta na inviabilização desses espaços de comercialização alternativos e cria-se um caminho, e é o meu medo, né, nesse contexto de coronavírus, cria-se um caminho aberto para ampliação do poder nas redes de supermercados. E aí, para dizer que isso não é uma tendência só do Brasil, ou seja, para mostrar que é uma tendência global, inclusive nos países do centro capitalista, recentemente, 3 grandes pesquisadores, né, britânicos publicaram um artigo, né, o Terry Marsden, o Tim Lang, né, publicaram um artigo falando sobre os riscos, né, envolvendo o contexto de coronavírus para a segurança, né, alimentar no Reino Unido, né? E lá eles disseram que o governo, né, do Reino Unido praticamente não tem um plano alimentar, mesmo
nesse processo de transição, né, do Brexit, né, eles praticamente não têm um plano alimentar. E quando chegou a crise do coronavírus, o que o governo do Reino Unido fez? Ele primeiro acreditou na crença de que as grandes redes de supermercados, eles iriam resolver o problema da distribuição de alimentos. E aí eles vão mostrar como cresceu o número de pessoas no Reino Unido que procuraram bancos de alimentação, ou seja, entraram em filas para pegar cesta básica, para pegar alimentos, porque foram diretamente afetados pela crise do coronavírus. E, inclusive, em Portugal também, cresceu bastante o número de pessoas que procuram os bancos alimentares, inclusive pessoas da chamada classe média, né? Então, isso está acontecendo na Europa, isso é uma coisa que a gente tem que ficar alerta, né? E eles também lembraram o que está acontecendo lá no Reino Unido, porque eles disseram o seguinte: olha, você baixa um decreto de lockdown, você fecha restaurante, você fecha serviços de catering, você desestrutura o sistema de abastecimento alimentar e converge tudo para onde? Para as redes de supermercados. E aí, o que eles verificaram? Lá no Reino Unido, o lucro, né, dessas redes de supermercados bateu recorde e, por exemplo, eles indicaram aqui que só em vendas em março, né, foi registrado 2 bilhões de libras, né? Ou seja, isso dá quase 10 bilhões de reais, né? Ou seja, tem gente faturando, sim, em cima dessa concentração do varejo. E aí, eu quero, já para caminhar para o finalmente, mostrar como é que isso se vê na prática, né? A partir de uns exemplos de pesquisa que nós organizamos no GeoRedes, sobretudo através de um projeto da FAPDF, que eu coordenei, né? Que é sobre as redes de supermercados em Brasília. E eu trouxe aqui alguns mapas, né, que foram organizados até pelo Eudásio, a quem eu agradeço, não sei se ele já está aí, eu vi que ele estava aqui presente. E eu vou tentar aqui compartilhar essa tela, e vocês, por favor, me avisem se vocês não estiverem vendo. Desculpa. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. O mapa? Ok? Estamos. Olha, esses mapas, eles foram construídos a partir do banco de dados que nós montamos, né, com a ajuda de vários alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado. Quero destacar aqui, sobretudo, o Marcelo, né, Agner, que é um aluno que está desde a iniciação científica junto comigo, trabalhando nesse tema, e que recentemente defendeu uma dissertação super interessante sobre o tema, né? Então, se vocês quiserem ter mais acesso a esses dados, vocês podem consultar a dissertação do Marcelo, mas também quero registrar aqui o apoio da Amanda, do Fernando, enfim, do Isaías, né? Vários outros alunos que trabalharam comigo nesse projeto. Bom, esse primeiro mapa, ele é um mapa das varejistas multinacionais, ou seja, não estou falando de empresa nacional, são de varejistas multinacionais que atuam no Brasil, isso aí são dados de 2018, né? E a gente pode ver como essas redes de supermercados, elas estão espraiadas pelo território brasileiro, né? Então, a gente começa a observar a topologia espacial dessas redes. Então, o que está de vermelho aí é o Carrefour, o azul é o Walmart, o verde é o Grupo Pão de Açúcar, e o amarelo, o Cencosud, que é aquela rede chilena. Você pode ver a grande concentração, né, na região sudeste e também nas capitais do Nordeste, onde você verifica a presença mais efetiva, né, dessas redes multinacionais. Em alguns contextos mais regionais, você ainda não tem a presença de todas essas redes, né, como fica bem claro na região norte, centro-oeste, com exceção de Goiás e Brasília, e na região sul. Então, aí, com esse mapa, você já pode ver a densidade, né, ou seja, como é que essas redes elas estão atuando no território brasileiro. Para não cansar muito vocês, aí tem 2 mapas. O da esquerda, né, de vocês, é o mapa de todas as lojas, assim, né, do Carrefour, do Grupo Carrefour no Brasil,
e o Grupo Carrefour ele tem várias bandeiras, né? Desde o Atacadão, como muita gente conhece, que cresceu bastante nos últimos anos. Você tem o Carrefour Hiper, Carrefour Bairro, Carrefour Express, Carrefour Market. Então, você pode ver que o Carrefour está bastante capilarizado no território brasileiro. E à direita de vocês, eu quero só sinalizar que é uma coisa impressionante, que foi o crescimento do setor dos atacarejos. E por que esse setor do atacarejo ele cresceu? Esse nome meio maluco, né? Atacarejo, né? É uma junção entre atacado e varejo. Eles se difundiram no Brasil porque eles se transformaram em estabelecimentos preferenciais de compra, sobretudo para a classe média, média baixa e a população mais pobre, porque são lojas que oferecem produtos com menor preço, né? Porque eles também diminuíram bastante os custos de produção, de funcionamento das lojas, né? E aí houve uma explosão desse tipo de loja, né, de atacarejo, e esse mapa da direita, né, que é da presença do atacadão, é só para mostrar que a bandeira atacadão, ela é a única bandeira de todas as lojas de varejo com predominância de alimentos a estar presente em todas as unidades federativas e o Distrito Federal. Então, nos últimos anos, o que aconteceu foi uma explosão desse tipo de estabelecimento, e, inclusive, agora, não saindo somente das capitais, avançando para as cidades de porte médio no Brasil. Então, isso é uma questão muito interessante. Continuando aí nos mapas, dessa vez eu selecionei aí o Grupo Pão de Açúcar, que também tem uma grande capilaridade no território brasileiro, né? Principalmente a partir da bandeira Extra, que é essa bandeira em azul, né, que vocês veem no mapa, e claro, vocês que moram em Brasília, moram em outras capitais, já estão familiarizados, né, com a bandeira do Extra. Então, o Pão de Açúcar está realmente bastante difundido no Brasil, mas eu queria ressaltar como, muitas vezes, a estratégia dessas redes de atuação, ela tem uma estratégia territorial muito específica, muito delimitada para públicos e para condições de moradia, de mobilidade urbana específico. Por exemplo, esse mapa da direita, ele mostra a localização dos estabelecimentos que são o que eles chamam de Minuto Pão de Açúcar, né? Que são microlojas, assim, lojas com um pequeno mix de alimentos e que geralmente estão em lugares de bastante fluxo. E veja que essas lojas elas estão bastante concentradas em São Paulo, sobretudo na cidade, na capital São Paulo, e algumas lojas também em Recife, em Campinas, região metropolitana de São Paulo, mas basicamente está em São Paulo, com exceção de Pernambuco, né? Então, para mostrar que também tem estratégias bem específicas. Por fim, os mapas aqui, a gente percebe a cidade de São Paulo, né, uma coisa absurda, né, a presença dessas redes, né, na cidade de São Paulo, sobretudo no famoso quadrilátero, né, do centro de São Paulo e do centro estendido de São Paulo, que é onde está ali o grosso da classe média paulistana, e a gente pode perceber a quantidade de estabelecimentos concentrados nessa região central, né, de São Paulo, e quando você vai para as periferias, né, essa diversidade, essa quantidade de estabelecimentos comerciais do varejo de autosserviço, eles vão ficando mais rarefeitos. O mapa da direita é o mapa da dissertação do Marcelo, né, que ele organizou, para mostrar como é essa presença das redes de supermercados em Brasília, né, a partir do tipo de loja, né, ou seja, atacarejo, hipermercado, supermercado, lojas de vizinhança. Então, dá para perceber aí a grande presença, né, de lojas de vizinhança, que são aquelas lojas mais próximas dos moradores, né, e praticamente na Asa Norte, Asa Sul, é a predominância desse tipo de estabelecimento, e indo mais para Tailândia, né, que o pessoal brinca, né, que é Taguatinga, mas Ceilândia, você já tem aí a presença muito forte de estabelecimentos de atacarejo, que são aqueles mais econômicos, mas também de bandeiras locais, né? Então, deixa eu voltar aqui. Como é que eu saio daqui? Deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo ainda? Estamos. Então, agora, eu juro que eu vou fechar. Desculpa, acho que eu estou falando demais. Tá bom. Bom, para fechar mesmo agora,
Eu queria só fechar para mostrar assim que, de fato, essa soberania ela é ameaçada, né, pela presença dessas grandes redes de varejo, né, que vão monopolizando o mercado, mas também existem mobilizações frente a tudo isso, ou seja, você tem aí a mobilização da sociedade mostrando que sim, difícil, né, fugir dessa estrutura de domínio do supermercado, mas que, durante o período de coronavírus, algumas estratégias têm sido lançadas, né, por parte da sociedade civil, né? E que ações são essas? São ações de resistência que têm acontecido em vários lugares e envolvem múltiplos atores. Então, eu estou falando aqui de agricultores familiares, camponeses, feirantes, né, que estão buscando diversas formas de sobrevivência durante o período da pandemia e tentando até utilizar estratégias que as redes de supermercados já utilizam, que é a proximidade, ou seja, a aproximação com os clientes, com o cliente final, né? E como é que eles têm feito isso? Vocês devem estar acompanhando, né? Pelo menos eu recebi muito, né? Que são a existência de redes de apoio de consumidores, né? Grupos de WhatsApp nos condomínios, né? Nos bairros, falando bairro, né? Que esse vício ainda divide outras cidades. Mas, enfim, né, nas cidades, tem surgido vários grupos de WhatsApp dizendo assim, gente, olha, tem a comunidade, a cooperativa de agricultores que está comercializando, então você pode comprar cestas, né, que vão ser deixadas na sua casa. O MST também está distribuindo e doando alimentos, né, e também está diversificando seus canais de comercialização para tentar fugir, né, desse domínio de só as redes de supermercado poderem vender nesse período da pandemia. O poder público, em alguns casos, tem fomentado iniciativas para garantir a sobrevivência dos pequenos produtores, via mecanismos de compra institucional direta, junto aos agricultores, para doação a entidades sociais e à população carente. Ou seja, são inúmeros os desafios para a constituição de uma política mais justa e equitativa de abastecimento alimentar no contexto de pandemia do coronavírus. E o que a gente deve fazer é cobrar dos governos soluções criativas para contornar o atual cenário, enquanto perdurar as restrições à comercialização de alimentos de forma que as grandes redes de supermercados não se transformem em única solução, afastando o consumidor final dos pequenos produtores e comerciantes. Bom, era isso o que eu queria trazer, espero que tenha conseguido trazer alguns elementos para o debate, eu fico à disposição. Muito obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigada, professor Juscelino. Agora a gente vai abrir para perguntas. Acho que funcionará em bloco, né? Ou seja, todos perguntam e depois os professores respondem. Acho que assim fica mais sucinto, né? E dá para responder de modo mais direto, né? Então, só esperar uns minutinhos para ver se aparecem perguntas, tá bom? Ok. Professor Juscelino, Chad, estão me escutando? Tá? Estou ouvindo, sim. Só para... Tudo bem, né? Se for em bloco, as perguntas para vocês, que a gente abre um bloco e aí responde de uma vez e a gente encerra a atividade de hoje. Bem, eu vou intermediar aqui. Deixa eu ver se alguém já se inscreveu. Pode ser, também faz. Perguntar aqui se a pergunta vai ser por vídeo ou por mensagem, como preferir. Por vídeo, né, para ver a pessoa, né? Eu queria isso, eu concordo. Eu prefiro por vídeo também. Se a pessoa quiser, aí, no caso, o Marcelo Ramalho ali, né? Já abre. Beleza, então. Pode fazer a primeira pergunta aí, Marcelo. Aí, quem for se inscrevendo, eu vou organizando a ordem. Alô? Tudo bom? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Eu sou meio suspeito para fazer essas perguntas, né? Porque eu já tive o prazer de tirar essas perguntas 1000 vezes com a Chad e com o Juscelino, mas é sempre bom estar assistindo a exposição dos dois, né? Eu tenho uma pergunta primeiro para a Chad. Queria dizer que a exposição dela foi fantástica, como sempre, e, enfim, trazendo sempre da forma mais atualizada e mais profunda os assuntos. Chad,
eu tenho uma pergunta sobre um ponto que você tocou, que você diz nessa questão teórica, né, já que, enfim, eu também pesquiso o tema, né, justamente sobre essa questão de superar o pensamento dicotômico. Eu acho que para mim não ficou muito claro o que você quis dizer com isso. Porque, por exemplo, você apresentou para a gente essa questão da soberania alimentar como contraponto à segurança alimentar. E, de fato, é uma dicotomia, mas de forma didática, para expor o assunto. Mas como seria, em uma pesquisa, assim, explorando, é claro, superar essa dicotomia? Tá. Eu acho que é isso. Eu tenho uma pergunta para o professor Juscelino também. Duas, no caso. Juscelino, você falou sobre o conceito de império alimentar, que eu não entendi de quem era. Se você pudesse falar mais um pouco sobre ele. Enfim, e pelo que eu entendi, por mais a professora Chad apresentou essa polissemia e você falou sobre essa difusão dos poderes, né? Assim, a pergunta é mais complexa, mas teria como? Claro que é uma pergunta muito complexa, mas ao meu ver, enfim, queria ouvir você falar um pouco, existe como pensar soberania alimentar dentro dos limites de atuação do Estado, como a gente conhece hoje? Tem como a gente alcançar essa noção? Seria possível? Sendo que, por exemplo, a gente sabe que as corporações, como os supermercados, são mais poderosas que os próprios estados. O Walmart tem um faturamento maior que o PIB de dezenas de países. Como trabalhar nesse sentido, assim, sendo que o poder público parece simplesmente mitigar algumas ações nesse sentido, né? Eu acho que é isso. Beleza. Tem uma pergunta que fizeram por mensagem aqui, que foi o Leonardo. Não sei se ele vai querer falar, mas eu vou ler aqui também. Ele pergunta para os dois professores se a pandemia explicitou bastante a desigualdade e se ela pode revelar ou está revelando o poder dessas organizações e os mecanismos próprios do capitalismo financiarizado. A pergunta ali do Leonardo, feita para os dois. Leonardo, você não quer fazer a pergunta falando, não? Vão coletar perguntas ainda, né? Tem ali alguns comentários também, Antônio de Maceió. Falando da ação da Pastoral da Terra. Leonardo, você ainda se encontra por aqui? Se você quiser ou puder, se não for possível também, mas puder fazer por áudio ou por vídeo, seria bacana. Vixe, acho que ele saiu. Bom, não entendi. Ok. Chat, você pode começar, então? Tá certo. Infelizmente, eu não consegui ouvir as últimas perguntas, mas eu vou começar. Ler novamente. Sim, pode ler novamente, por favor. Tá. Ele perguntou, professores, se a pandemia explicitou bastante a desigualdade, ela pode revelar ou está revelando o poder dessas organizações e mecanismos próprios do capitalismo financiarizado? Especialmente o grande público e não somente nos meios acadêmicos e setores que, como o professor Juscelino falou, já se mobilizaram? Uhum. Deu para ouvir? Sim. Ótimo, por favor. Então, muito obrigada pelas perguntas. Bom, com relação à primeira do Marcelo, né, e ao pensamento dicotômico, com isso eu quero dizer que muitas vezes, né, sobretudo quando a gente utiliza teoria, nós permanecemos nesse pensamento dicotômico, que a gente tem, por um lado, o sistema capitalista, por outro lado,
as alternativas, ou não capitalista. A gente, por um lado, temos os debates sobre a segurança alimentar e os sistemas alimentares convencionais que são dominados pelos supermercados, etc. Né? E, por outro lado, a gente tem os movimentos da soberania alimentar anticapitalista, anti-imperialista, etc. E se a gente só pensa, ao meu ver, né? Se nós continuamos a pensar só nessas, ou sempre nessa dicotomia, a gente não enxerga e não consegue conceitualizar todas as iniciativas e propostas que se encontram, na verdade, que são interligadas com o sistema capitalista, bem como o movimento da soberania alimentar ao mesmo tempo, por exemplo, né? Eu acho que o que pode acontecer ainda não é nada claro, né? E é muito cedo de fazer previsões e dizer... mas o que pode ser um resultado dessa pandemia e de todas as outras coisas que é acontecendo, né? Inclusive a mudança climática, que surgem mais propostas, né? Mais iniciativas, que nem se encaixam tão facilmente nessas duas, capitalista, não capitalista, segurança, soberania, entendeu? É isso o que eu quis dizer. E com relação à segunda pergunta, na verdade, eu não entendi a pergunta muito bem, né? Eu consegui escutar bem e ler também no chat. Eu vou ler de novo. Então, né? O que a pandemia manifestou, claramente, são as desigualdades, né, alimentares, mas sociais em geral, o agravamento disso, e sim, mostram também as relações de poder da nossa sociedade, né? A grande questão, eu diria, é que esse momento de crise que a pandemia gera, e talvez a crise econômica que vai surgir, ou que já surgiu, né? As consequências disso, também são uma chance para alternativas. Mas eu não sei. Bom, tomara que consegui responder. Okay. Sim, bom, agradeço as perguntas, né? Deixa eu ligar aqui esse vídeo aqui que é melhor. Ok, então estão me ouvindo, né? Sim. Então, ok. Bom, agradeço as perguntas, né? Bom, Marcelo, realmente uma pergunta complexa, essa segunda, mas só a primeira para... você perguntou sobre a expressão, né, que eu coloquei, impérios alimentares. Essa é uma expressão do livro, né, do professor Van der Ploeg, que é um professor da Holanda, né, da impronunciável Universidade de Wageningen. Né? Ele é um professor muito conhecido, né, pelos estudos do campesinato, e nesse livro, aqui, ó, aqui o livro, e nesse livro ele tenta fazer justamente uma análise sobre os processos de resistência do campesinato, né? Ele fala de recampesinização, descampenização, e coloca esses processos de resistência do campesinato na contramão, justamente do que ele fala de impérios alimentares, como sendo essas grandes corporações, né? Que podem ser tanto na indústria, mas também no varejo, que tem mercado global, né? Que tem um controle centralizado, e ele pegou essa expressão do Império Romano, no sentido de que o Império do Romano não conhecia o pôr do sol, né? Para justamente mostrar como é extensa, né, esse domínio dessas grandes empresas. Com relação à segunda pergunta do Marcelo, de soberania alimentar, dos limites,
eu acho interessante, Marcelo, que mesmo que a soberania alimentar possa não vir a ser alcançada plenamente, eu acho que tê-la como um ponto de partida é importante para essas comunidades. Porque o que tem sido observado é que, claro, até porque existem outras redes que não sejam apenas as redes capitalistas, como a Chara falou, né? Você não tem só o capitalismo, né? Você também tem outras alternativas. Essas redes, elas se conversam entre si. O que, infelizmente, a gente não tem muito registro, também aproveitando aquilo que a Chara falou, né, de a gente ter um trabalho empírico mais denso, é de verificar justamente quais são essas redes que existem e que muitas vezes conseguem se manter sem necessariamente se subordinarem totalmente às grandes corporações, né, do capital da indústria alimentícia, do capital do varejo. E é interessante que nesse momento de crise do coronavírus, e a partir dos exemplos que eu citei, né, você pode ter ali a conexão, isso já estava acontecendo, lembra o caso das CSAs, né, Comunidade que Sustenta a Agricultura, você pode ter uma renda que não passa por nenhuma dessas grandes empresas, envolvendo, claro, produção e consumo de alimentos, né? Então, por exemplo, tem muita gente comprando, continua comprando, mesmo no período de coronavírus, comprando cestas de movimentos sociais, cestas de cooperativas, de associações. Tem um pequeno comércio, né, que ele vai ali sobrevivendo, claro, com muita dificuldade, mas ele vai sobrevivendo a partir dessas redes que vão sendo constituídas. Em uma crise como essa, por exemplo, eu tive aqui no meu condomínio um grupo de WhatsApp que foi criado do condomínio, e nesse grupo começaram a circular listas, né, de produtores, listas de agricultores, para que você pudesse fazer essa compra direta, né? Justamente porque as feiras foram fechadas, né, os mercados. Então, eu achei isso muito interessante, eu acho que tem muita coisa para ser estudada aí. Então, eu acho que a gente não deve perder a esperança, assim, né? Eu sei, não dá para fazer o mundo poliana, né? Achar que, né, é complicado. E claro, proporcionar ao monopólio, né, que se cria nos espaços de comercialização e consumo, fica cada vez mais difícil, porque nós estamos falando de oligopólio e oligopsônio, né, que é quando você tem poucos compradores, né? Enfim, é uma questão muito complexa. A questão do Leonardo, ele fala, eu também, né, tive não sei se eu entendi muito bem, mas quando ele fala se eles revelam ou não os poderes das organizações, eu acho que é muito interessante que revela sim, né, Leonardo? Porque eu acabei não citando, né, porque era tanta coisa, mas eu tenho acompanhado a partir de uma indicação feita pela ex-presidenta do CONSEA, né, que foi um conselho extinto no governo Bolsonaro, né, que eles falam, por exemplo, da iniciativa de alguns países e de alguns governos regionais de distribuir vouchers, né, para a população mais pobre, afetada pelo coronavírus, para que esses vouchers sejam utilizados, por exemplo, em redes de supermercado, né? Ou seja, já não basta você praticamente estreitar o canal de comercialização, tornando o supermercado o único espaço quase que de acesso aos alimentos, e você ainda tem uma política pública que é de distribuição de renda que está condicionada à compra de alimentos em redes de supermercados. Então, por exemplo, no Panamá, onde eu fui pesquisar, né, no Panamá isso está acontecendo, ou seja, você ganha um voucher para ir no supermercado comprar comida. E no Paraná, uma parceria entre o governo do Paraná e a Associação de Supermercados também está pensando em algo similar, né, nessa distribuição de vouchers. Então, é quando você percebe, e eu citei o exemplo lá também do Reino Unido, que os professores chamam a atenção que o Reino Unido praticamente entregou o mercado alimentar para essas redes de varejo. Então, ou seja, essas situações de crise expõem como há uma comunicação entre essas grandes corporações e o Estado, né? Diminuindo ações que poderiam ser no sentido de diversificar ainda mais, ou seja, fortalecer. Eu acho que a chave para esse contexto de crise agora é investir cada vez mais na agricultura familiar, na agricultura camponesa, nessas cadeias curtas, porque são elas que vão permitir a produção de alimentos saudáveis e que também vai permitir essa troca, né, entre rendas,
que sai do funcionário público, que sai de outros, né, empregados que continuam movimentando esse setor. Acho que é por aí. Obrigado. Gente, posso complementar? Claro. Desculpa. Então, eu também queria dizer que o Estado, eu acho que o Estado desempenha um papel fundamental, né? A questão como o Estado, o governo lida agora com as crises alimentares, as soluções que o Estado busca e as articulações ou desarticulações, né? Às vezes não tem articulação, são absolutamente chaves, né? E definem, as políticas públicas definem, no final, que tipo de alimento é acessível, né, para as pessoas e que tipo de alimento não, né, por meio de subsídios, etc. Né? E eu acho que por isso vale a pena analisar nesse momento essas políticas públicas, né, no Brasil, mas também em outros lugares, ou seja, o que é feito, né, e quais são as tendências, assim. Ok. Eu só queria fazer um comentário, né, assim, como as perguntas já fecharam, mas, assim, tratando em questão de soberania alimentar, né, eu, particularmente, percebo, desde que eu comecei no vegetarianismo, né, e quem também é vegano e tudo mais, percebe bastante essa falta de democratização na questão alimentar mesmo, porque, por exemplo, não tem, assim, moro em periferia e tal, e não tem nenhum restaurante, assim, focado para alimentação vegetariana, vegana, como tem, assim, em Brasília, no centro e tudo mais. E, enfim, é só um comentário mesmo, e muito obrigada pela contribuição, professor Juscelino e professora Chádia, foi muito enriquecedor. Só um comentário do seu comentário, Marcelo. Tem uma aluna que defendeu o TCC comigo, Amanda, que ela pretende, né, continuar na pós-graduação, estudando um tema que eu julgo ser muito importante, e que é um tema assim, inovador, né, assim, na geografia, que ela, por exemplo, ela quer investigar a difusão, por exemplo, dessas mudanças nos hábitos alimentares, como, por exemplo, o vegetarianismo, mas também o veganismo, mas entre a população mais pobre e periférica. E aí ela até encontrou alguns grupos, né, que no Facebook, né, que é veganos pobres. que, claro, a gente sabe que essa discussão de vegetarianismo e veganismo tem muito a ver com a classe média, né, com uma discussão de nicho, etc. Mas ela está com esse interesse de fazer essa pesquisa, e quando ela trouxe isso, eu achei interessante, a Chária também, né, achou interessante, porque é justamente quando a gente começa a verificar como é que a geografia pode contribuir nesse debate. Aqui se fala pouco, né, de geografia da alimentação, etc., mas no mundo anglófono, né, é muito mais, eles falam até de food geographers, né? Então, assim, tem uma linha, assim, já de pesquisa, assim, bastante ampla, mas que eu acho que a gente também pode difundir aqui na UNB, né? Então, por isso que essas mesas, essas palestras, né, elas servem como um incentivo, né, a que essas temáticas sejam melhor aprofundadas por vocês, porque, obviamente, nem eu, nem a Chádia, nem ninguém, nenhum professor do laboratório, a gente tem condições de estudar tudo, né? Às vezes eu fico assim, nossa, são tantos temas, né, Chádia, que eu fico assim, né, a gente não pode estudar tudo, então a gente precisa de vocês, por favor. É isso, é sobre isso. Bom, então eu acho que é isso, a gente pode encerrar com essa mesa, porque também a gente está gravando, a gente vai disponibilizar no YouTube para quem não teve a oportunidade de assistir agora. E, enfim, muito obrigada, professor Juscelino, professora Chádia. Foi uma aula assim, incrível, e a gente espera que futuramente a gente possa realizar mais, né, eventos como esse. Foi muito bom, muito obrigada pela presença de todos e
especialmente do professor Juscelino e da professora Chádia. Gente, muito obrigada a vocês pela organização, pela presença e as perguntas e o debate. Adorei. Obrigada, gente. Bom, quero agradecer também, mais uma vez, lembrar assim, dessa belíssima iniciativa de vocês, né, de organizar essa semana de geografia, né, em pleno contexto de pandemia, mas a gente está junto, né, assim, virtualmente juntos, e eu espero que essa iniciativa ela possa continuar existindo, né, ou seja, tornar frequente, porque a gente não sabe quando a gente vai voltar a ter aula presencial, né, e a gente fica com saudade de vocês, né, com saudade desse debate, porque é disso que a universidade vive, né, desse debate. Então, eu gostaria de agradecer. Foi uma tarde maravilhosa. Abraços e saudades aí de todos e todas. Tchau, gente. Falou, viva a geografia. Viva a geografia.